Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Martins e dessa vez estou vindo nesse vídeo comentar algumas coisas com vocês sobre a rodada 3, tá bom? Estamos nos aproximando do fim, né? O prazo vai até hoje, 14/4, às 23h59. Após esse prazo, encerramos, né? Daremos como encerrado a segunda fase do desafio e, de acordo com os critérios de avanço, vão passar para a próxima fase apenas a equipe que ficar em primeiro colocado em cada chave, né? E salvo um critério extra que tem lá no regulamento, tá bom? Então, quero passar aqui com vocês os principais detalhes dessa rodada, porque ainda dá tempo de vocês voltarem no jogo, ver se está tudo preenchido corretamente, e então fazer o envio. Lembrando que vocês podem enviar as decisões quantas vezes vocês quiserem, né, fazer alterações até o prazo encerrar, tá bom? Também aconselhamos não deixar para a última hora, né, para enviar as decisões, porque qualquer problema que acontecer seja na internet, na rede de vocês, não vai ser possível voltar atrás, tá bom? Uma vez que a gente encerrar essa fase, acabou. Vocês vão ter que aguardar o resultado que vai ser referente às equipes que foram classificadas e que passaram para a terceira fase, a final estadual, tá bom? E que estão aí seguindo para a grande final nacional depois, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para mostrar as novidades dessa rodada 3, tá bom? Só um momento. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela aqui, né? Eu estou aqui no site do desafiojoempreendedor.com.br, que é o que vocês acessam para poder depois acessar o jogo. Vou passar rapidamente aqui então, que vocês já sabem disso, tá? Cliquem em acessar o jogo, vocês vão cair na tela de login. Nessa tela de login, coloquem o e-mail de vocês, que vocês usam para fazer o acesso, a senha de vocês, cliquem em entrar. Clicou aqui, vai entrar na tela inicial do jogo, né? A gente tem aqui o início, últimas notícias. Lembrando que as comunicações que nós fazemos, as principais, são feitas através do Instagram e por e-mail, tá bom? Tanto as instruções, né, sobre a rodada 3 já foram postadas tanto no post do Instagram quanto enviada para todos os integrantes e professores mentores de todas as equipes que estão nessa fase, tá bom? Vocês clicam aqui em acessar o jogo, vocês vão cair aqui na tela onde mostra para qual é a chave que vocês estão, né? Qual é a rodada que está, qual é o nome da equipe de vocês. Cliquem em acessar segunda fase. Vocês vão então cair na tela do jogo, tá? Vocês já devem ter notado que algumas novidades dessa rodada são, né? Primeiro, a gente tem um ranking, então o resultado referente às decisões que vocês tomaram na rodada 1 e na rodada 2 já estão liberadas, tá? O que vocês enxergam aqui dentro do ranking? Nós temos 4 abinhas aqui em cima, ó. Tem desempenho. Esse desempenho, lembrando que a minha chave aqui é uma chave fictícia usada para teste somente para gravar esses vídeos para vocês, tá bom? Aqui é um gráfico. Só que como vocês terão apenas 3 rodadas, né, essa é a última, vocês não vão ver uma evolução das equipes aqui. Vai ficar para a terceira fase, tá? Mas aqui mostra o desempenho de cada uma. A outra aba é a pontuação de vocês no jogo, tá? Então a minha equipe aqui é a equipe Z, tá? A equipe Z está com 81,33 pontos na rodada e tem 81,33 pontos acumulada, tá? A pontuação dessa acumulada aqui, o cálculo é diferente. E é essa pontuação que vale aqui no ranking, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui, tá bom? É a mesma informação nesse momento, porque é a primeira rodada que tem pontuação, a pontuação acumulada é igual, tá joia? Mostra a pontuação das outras equipes que estão na minha chave, tá? Então, falando do critério de avanço, somente a equipe que estiver em primeiro aqui vai avançar para a terceira fase. Só que o jogo ainda não acabou. Tem hoje ainda para vocês enviarem decisão e terminar de enviar a atividade do Canvas, tá? Que é a missão 3. Se vocês clicarem aqui na atividade, dá para ver quem são as equipes que já enviaram o Canvas. Então, por exemplo, a equipe Z, que é a minha equipe, já está verdinho aqui no sistema, tá vendo? Ó? Missão 3, Canvas curta-metragem. Ou seja, eu já fiz o envio, eu cumpri essa atividade, coloquei o link aqui, enviei, coloquei o link. Lembrando que tem equipes que fizeram a atividade, inclusive fizeram mais de uma vez e fizeram envio, porque relataram não terem recebido, né, essa informação lá no e-mail para copiar o link. Quando vocês fazem o envio, vocês clicam lá em revisar e enviar, aparece já um link para vocês clicar, né, com o botão direito, copiar o link e vir aqui e colar, tá ok? Caso não tenha chegado, também não é motivo de preocupação, porque
essa atividade está sendo enviada para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os e-mails, vai bater com o envio das atividades e vai preencher para vocês, mas somente no final do prazo de hoje. Tá ok? Vocês não vão ver que isso está preenchido. Depois que vai ser liberado o resultado lá no site do desafio, com as equipes que foram classificadas e a pontuação adquirida em cada atividade. Tá ok? Então, fez o envio aqui, eu não vou explicar novamente. Se você não viu a orientação, vou pedir para vocês voltar no vídeo do cardzinho que eu vou colocar aqui em algum canto desse vídeo, tá? E aí, no minuto 7, né, é onde eu explico um pouquinho sobre a atividade, como preencher o Canvas, tá ok? Como preencher e como enviar. Voltando aqui para o jogo, o que a gente tem então? Lá no ranking, voltando no ranking, né, a gente tem a pontuação da atividade, que nessa fase está considerando o envio ou não da atividade. Então, se a equipe que enviou ganhou 100, a equipe que não enviou ganhou 0 até o momento, tá? E essa pontuação geral é a pontuação que, de fato, nós vamos olhar para saber quem são as equipes que avançaram para a próxima fase do desafio, tá? Nesse caso da minha chave, por exemplo, eu tenho 3 equipes e quem avançou foi a equipe Z, tá? Avançaria se tivesse acabado agora. Essa pontuação do jogo, lembrando, né, se vocês olharem no regulamento, ela vale 70% da nota. A atividade vale 30% da nota. Então, essa pontuação geral que aparece aqui, ela é a soma, né, dos 70% dessa nota mais 30% dessa nota. E aí, se vocês somarem, vai dar a pontuação geral de vocês. É isso que vale para conta do quem vai avançar ou não. Tá ok? Beleza. Outra novidade que a gente tem nessa rodada 3, que vocês devem ter percebido, né? As informações da minha startup, as decisões que vocês tomaram na rodada 1, elas estão aqui na rodada 2, tá? Pensem na empresa de vocês como se fosse uma continuidade do negócio. Então, na primeira rodada, né, vocês tiveram que comprar um tamanho, né, de estúdio, contratar colaboradores lá, jornalistas e de edição, tiveram que fazer a contratação dos diretores, né? Então, essas atividades, essas decisões que vocês tomaram lá, refletiram no jogo e estão na rodada 2. Depois, as decisões que vocês tomaram na rodada 2 foram para a rodada 3. Vamos supor, se na rodada 2 vocês contrataram mais pessoas, elas se somaram aqui no tamanho da equipe de vocês. Assim como se vocês demitiram, elas também subtraíram aqui da quantidade do time de vocês, tá? Funciona assim, tá ok? Se vocês deram treinamento, uma política de aumento salarial para a equipe de vocês, esse valor aqui pode ter aumentado ou pode ter diminuído, que é a capacidade de produção de conteúdos de cada pessoa do seu time de jornalismo e edição, tá? Então, olhem a equipe de vocês e para tomar as decisões da rodada 3, é necessário olhar essas informações que estão na empresa de vocês para saber o que vocês podem fazer nessa rodada para tirar o melhor proveito possível. Outra novidade que tem nessa rodada 3, vocês devem ter olhado, resultado das pesquisas. Então, as equipes que na rodada anterior, na rodada 2, vieram aqui no Data Startup e fizeram a compra das pesquisas, né, vieram aqui, preencheram, eu escolhi todas. Então, na rodada 3, ela tem informação da sua chave com relação a todos os resultados que vocês tiveram, tá? Então, em marketing, por exemplo, vocês conseguem saber o quanto que cada empresa, né, da mesma chave de vocês investiu em marketing. Lembrando, se vocês estiverem aqui pelo computador, vocês podem, né, percorrer aqui segurando o Shift e o scroll do mouse. Vocês conseguem ver todos os dados, né, quanto foi investido de cada empresa. No caso, essas duas investiram 0 e a minha empresa, que é a ME2, investiu 6.003,33. Tá? Então, vocês conseguem ver isso. Aqui embaixo também vocês conseguem arrastar. Tá bom? Pedidos não atendidos. Pedidos não atendidos significa que clientes foram até a empresa de vocês e não encontraram o produto por algum motivo. Tá? Pode ser um motivo fruto das decisões que vocês tomaram ou pode ser um motivo fruto do mercado. Ou seja, vocês planejaram ter distribuído menos conteúdos, mas o mercado pedia mais para vocês. Tá? Então, tem que analisar essas informações. Pesquisa de aprimoramento audiovisual. Então, quanto que foi investido, né, aqui no aprimoramento audiovisual? Vocês conseguem ver. De cada decisão, quanto que foi o preço de venda. No caso, essas equipes aqui não tomaram decisão, então não vai ter preço de venda. Mas aqui vai constar o que eu vendi. Tá?
segurança da informação, market share de receita, quanto que cada empresa teve de receita no trimestre, na rodada, market share de quantidade, quantos conteúdos de audiovisual, de jornalismo e entretenimento que foram comercializados de fato, lucros obtidos ou prejuízo, né, que foi de cada equipe, distribuição de lucros, né, quanto que cada equipe distribuiu de lucro em termos de porcentagem sobre o lucro, né, caso ele tenha acontecido. Então, vocês olham essas informações aqui também para servir de base para vocês tomarem novas decisões. Tá? Quem foram as equipes que estão em primeiro no ranking? O que tem de informação relevante aqui que elas fizeram que pode servir para você tomar decisão também? Entendeu? Essa é a lógica. O que as empresas fizeram de pior ou de melhor na rodada? O Instituto de Pesquisas é onde você pode ter informações, né, e insights sobre isso. Tá ok? E outra novidade que a gente tem na rodada 3 é a consultoria. Vocês perceberam que o jogo traz para vocês uma consultoria, e essa consultoria tem cores, né, verde, amarelo, vermelho, que essas informações são de acordo com aquilo que o jogo está avaliando em cada equipe que está na chave de vocês. Tá? O que tiver em verde significa que vocês estão muito bem, o que tiver em amarelo vocês estão na média ou abaixo da média, precisa melhorar, e o que está em vermelho vocês precisam melhorar urgentemente. Tá ok? Então, é o momento de vocês sentarem, reunirem vocês da equipe, junto com o professor, ou somente vocês da equipe, e conversarem sobre isso. Nossa, a distribuição de lucros, o lucro e a lucratividade da minha empresa não estão legais. O que eu posso fazer para melhorar isso dentro da empresa? Vender mais, conseguir uma receita maior. Para fazer isso, o que eu tenho que tomar de decisão? Será que eu tenho time suficiente? Será que eu tenho mão de obra, né, suficiente para fazer? Será que o tamanho do meu estúdio comporta isso? Será que se não comporta, eu posso utilizar uma hora extra para o estúdio ficar aberto um tempo maior, para os meus funcionários, colaboradores poderem trabalhar um tempo maior e então poder produzir? Então, essas são decisões e pensamentos que vocês têm que fazer na empresa de vocês, tá? Então, essas aqui que eu passei são as novidades. Ficar atento a esse quadrinho aqui, ó, se alguma coisa aconteceu recentemente. Imaginem que coisas acontecem na empresa de vocês, no dia a dia, e no caso aqui, se acontecer, vai ter uma notificação aqui, tá ok? Então, qual é o resumo do que vocês precisam fazer para essa rodada 3, tá ok? São duas coisas, duas atividades. A primeira delas é verificar se o canvas de vocês, né, do curta-metragem, já está enviado. Lembrando que, se tiver verdinho aqui, significa que vocês enviaram. É só confirmar aqui, ver se o arquivo está aqui corretamente, se vocês conseguem fazer o download dele e tá ok, tá? Caso não esteja vermelho aqui, vocês não tenham recebido o e-mail, tem que verificar também porque algumas equipes estão preenchendo a atividade da missão 3 e na hora de colocar o e-mail estão escrevendo o e-mail errado. Então, ao escrever uma letra ou um ponto do e-mail errado, não chega para vocês no e-mail. Então, alguns navegadores, até do celular ou do desktop, se vocês estiverem utilizando, eles guardam informações que vocês tenham preenchido anteriormente. Então, tomem cuidado na hora de preencher, principalmente o e-mail de vocês, porque é nesse e-mail que vocês preenchem que vai chegar lá o link que vocês devem copiar para vir aqui no jogo e fazer o envio, tá bom? Quem enviou pode enviar de novo? Não tem problema, enviar novamente. O que nós vamos considerar vai ser o último envio de vocês, tá ok? Seja aqui no formulário, seja nas decisões, tá? Então, essa é a primeira atividade que o prazo encerra hoje, dia 14, às 23h59. O envio da missão 3 do Canvas. Uma outra atividade que vocês precisam fazer para essa rodada 3 é, novamente, igual vocês fizeram na rodada anterior, na rodada 2, vocês precisam vir aqui no jogo e preencher esses campos. Tá vendo? Publicidade, campos da equipe, da criação, da edição. Algumas equipes se perguntaram o porquê que estava zerado, não tem nada de informação aqui, né? A minha está preenchida porque eu já fiz um envio antes para mostrar para vocês, mas na de vocês, se vocês não enviaram ainda, vai estar um campo em branco aqui, sem nada, nem zero preenchido, né? E aí vocês precisam vir aqui e preencher novamente. Lembra o seguinte, cada rodada do jogo, vocês vão ter que vir aqui no jogo e preencher campos de decisão. A diferença da rodada 2 para 3 é que agora vocês têm resultados para olhar. Então vocês têm um planejamento, vocês têm resultado de pesquisa, vocês têm dados da startup de vocês, né? O que vocês conseguem fazer. E aí, com base nisso, vocês vão analisar as informações que vocês têm no planejamento, vir aqui e preencher os dados, né? Conforme eu estou explicando.
vai estar tudo zerado de vocês. Então, preenche publicidade, preenche o investimento de vocês, preenche o preço que vocês vão colocar, desconto se vai ter, prazo para o cliente pagar. Lembrando que como que pensa para cada decisão, a explicação de cada decisão, eu falei também no vídeo anterior, tá? Se vocês não viram o vídeo anterior, por favor, clica no cardzinho e acesse para olhar como que preenche as decisões, tá bom? O que tem que pensar? Na equipe, vocês precisam admitir ou desligar. Ah, mas eu não quero admitir nenhum colaborador, porque a quantidade que eu tenho aqui na minha startup já é uma quantidade que vai atender ao que eu quero disponibilizar para o mercado. Então, tudo bem, ok, mas vocês precisam obrigatoriamente vir aqui e preencher com 0. Tá? 0 no jogo é uma decisão que vocês tomaram, não significa que vocês esqueceram, significa que vocês tomaram. Muito cuidado ao preencher os campos aqui, porque o que vocês decidirem de tomar de decisão é o que vai acontecer no jogo. Se vocês querem contratar 10 pessoas, cuidado para não preencher com 100, tá bom? Ok, preencheu as decisões todas aqui. Depois tem a decisão lá de criação e edição. Lembrando, uma decisão muito importante que tem aqui é essa disponibilização de conteúdos. O que é isso aqui? Significa a quantidade de conteúdos que vocês querem ir para o mercado para tentar vender, tá ok? Uma delas se eu colocar 10 mil unidades aqui, não significa que eu vou vender 10 mil. Significa que dentro da minha empresa, qual que é o máximo que eu posso vender? Olhando mão de obra, olhando capacidade do estúdio, olhando a possibilidade de hora extra ou não. Qual é o máximo? Então, para você ser um gestor mais assertivo, você precisa vir aqui e preencher um valor mais assertivo com o que está disposto na empresa de vocês. Tá ok? Então, dentro de finanças, tem aqui uma decisão a ser tomada, informações de fluxo de caixa, de balanço, demonstrativo de resultado para vocês olharem. Lá em tecnologia e inovação tem decisões para preencher. E no banco, lembrando, tem decisões para preencher também. A gente tem 2 decisões dentro do banco, tá? A gente tem a decisão de empréstimo, que está aqui. Se vocês não querem pegar nenhum dinheiro emprestado, é só vir aqui preencher com 0. Tá ok? Tem a decisão também de investimento. Investimento é o seguinte: se vocês querem investir dinheiro que está no caixa de vocês, vocês podem vir aqui e aplicar esse dinheiro e vai ter um rendimento. Tá? Ah, não, por segurança eu quero deixar dentro do caixa da empresa mesmo. Tudo bem, é só vir aqui e preencher com 0. Ah, eu tenho dinheiro investido já e eu quero resgatar. Então, observem que ao fazer o resgate do dinheiro, aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho um saldo após resgate de 51.450, como exemplo, tá? Se eu vier aqui, perceba um orçamento aqui atrás, ó. Se eu vier aqui resgatar, o meu orçamento vai subir esse valor, tá ok? Então, o resgate, uma novidade também, que o resgate é feito na rodada corrente, tá? Para vocês usarem caso seja necessário, tá ok? Então, tomou a decisão aqui. Lembrando que vocês precisam vir aqui em enviar decisões, obrigatoriamente preencheu todos os campos, vem aqui em enviar decisões e clica em confirmar decisões. Se tudo estiver certinho, vai aparecer uma mensagem para vocês de sucesso, tá? Igual apareceu na minha aqui, ó, sua decisão foi enviada com sucesso. Ok. Isso aqui significa que se eu vier aqui em acesso rápido e certificados de envio, vai estar aqui o último envio que eu fiz, né, Paulo Martins, da rodada 3. Tem aqui o código do envio dessa decisão. Tá tudo registrado aqui. Tá vendo que tem vários envios da rodada 3? Esses são os envios que eu fiz da rodada 3. Vocês podem, são modificações que foram feitas na minha decisão e que vocês podem fazer na de vocês também e fazer o envio, tá bom? Então, não se esqueçam. Tem algumas equipes achando que o jogo já acabou porque ficaram aqui na primeira posição do ranking. Não acabou. Tem as decisões dessa rodada que termina também hoje, dia 14/4, às 23h59. E tem a decisão da atividade que vocês precisam enviar também para constar para vocês. Tá ok? Então, boa sorte para vocês. Após, né, já vou dar até um comunicado aqui, após às 23h59, à meia-noite, né, no caso, o jogo vai ficar bloqueado para acessar para todos os integrantes e mentores, tá? Ou seja, ninguém vai conseguir acessar o jogo, enviar uma decisão ou enviar uma atividade, tá ok? A gente vai encerrar à meia-noite em ponto, 23h59, tá bom? Então, não deixa para a última hora, porque pode acontecer algum problema, vocês não conseguirem enviar, ou precisar de alguma ajuda e não ter, tá? Então, não deixe para a última hora, tentem o máximo aí, reúnam vocês da equipe, aproveita que hoje é domingo, que vocês têm tempo e envie a decisão, tá ok? Boa sorte e espero vê-los vocês na terceira fase.
Tá bom? Um abraço, até mais.